Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor na carta a Filemon. Carta a Filemon, nós iremos ler dos versos 4 até o verso de número 14. E à medida que os irmãos forem encontrando, por favor, digam amém, para mim poder se ambientar aqui. Filemon, do verso 4 ao verso 14. Amém. Isso porque Filemon só tem um capítulo, né? Todos encontraram, irmãos? Vou esperar mais um pouco, que o amém está fraco. Amém. Amém? Filemon, do verso 4 ao verso 14. Se você quiser ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, pode ficar à vontade. Amém? Palavra do Senhor diz assim na minha versão: Eu dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em vós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, eu prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, eu solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil, e a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego, por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Amém? Até aqui, curva sua cabeça por um instante, oremos ao Senhor. Deus, nós estamos diante da tua palavra e nós te louvamos porque hoje é o seu dia. É um dia consagrado unicamente ao Senhor. Nós dedicamos esse dia ao Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor, em tua graça, em tua misericórdia, que o Senhor possa nos assistir nessa noite, falar aos nossos corações por meio da tua palavra, nos ensinar, Senhor Jesus Cristo, nos admoestar, nos corrigir se necessário, nos consolar, nos trazer conforto. Em nome de Jesus, me conceda humildade e me dá discernimento para poder expor a sua palavra com fidelidade. Perdoa os nossos pecados, nos tire toda e qualquer distração e que nós possamos nos concentrar tão somente na verdade do teu Evangelho, que liberta, que transforma as nossas vidas. Assim nós oramos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar, queridos, fiquem à vontade. Irmãos, nós estamos nos aproximando de mais um final de ano e geralmente nessas datas oportunas, nós seres humanos, ou pelo menos a grande maioria de nós, temos aquele velho ou aquela velha mania de fazermos uma retrospectiva daqueles alvos e objetivos que foram alcançados no ano que se finda, não é assim? Então geralmente nós fazemos esse tipo de coisa, e na verdade há até um incentivo para que nós o façamos assim. Todavia, meus irmãos, eu acredito que uma das coisas que também deveríamos fazer ao findar de sempre um ano é fazer uma retrospectiva não somente dos objetivos materiais, ou dos objetivos acadêmicos, ou das pautas que nós julgávamos ser tão importantes que foram ou não alcançadas, mas fazer uma retrospectiva de como anda a nossa vida espiritual e de como andam as nossas pontas soltas. Permita-me explicar. Via de regra, nós como cristãos pensamos que estamos isentos
de alguns conflitos na caminhada cristã. E por vezes agimos como se não conhecêssemos as Escrituras e seguimos vida fora sem resolvermos estes conflitos, pensando que isso com o tempo pode se sarar. Mas a resposta bíblica é que isso não se resolve com o tempo, isso se resolve com o Evangelho. E lendo a carta ao Filemão, eu penso que é uma carta que responde exatamente essa necessidade de compreendermos como que a ética cristã responde aos conflitos existenciais que nós somos acometidos aqui durante esta vida. Mesmo em meio aos cristãos, né? Então é por isso que eu escolhi a carta de Filemão, porque ela nos apresenta exatamente isso. A carta de Paulo ao Filemão é uma carta um pouco distinta de algumas outras do Novo Testamento, porque diferente de algumas cartas, como por exemplo a carta que Paulo escreve aos Romanos, ou a carta que Paulo escreve aos Gálatas, a carta a Filemão não é destinada a uma igreja em uma cidade, ou a várias igrejas em uma grande região. A carta a Filemão é destinada a uma pessoa. Então Filemão, ou a carta de Paulo a Filemão, é uma carta que nós diríamos muito, mas muito pessoal, e que tem muito a nos ensinar aqui nesta noite. É uma carta que trata exatamente sobre isso, sobre conflitos pessoais, existenciais, mesmo na vida do crente. Amém? Até aqui? Apenas um pouquinho do pano de fundo para que os irmãos se ambientem bem acerca do que nós iremos tratar nessa noite. Filemão, ao que tudo indica, ele era um homem bastante abastado, provavelmente morador da cidade chamada Colossos, e este homem ele veio a crer no Senhor Jesus, possivelmente por intermédio do apóstolo Paulo, e é por isso que o apóstolo Paulo diz que Filemão é filho na fé dele, assim como Onésimo também se tornou. Filemão, ao que tudo indica, era um homem abastado, um homem cheio de riquezas, de finanças. Não somente isso, Filemão era um homem cujo coração era um coração repleto de generosidade e repleto de fé. Quando nós olhamos os primeiros versículos desta carta, nós vamos observar isso claramente. Filemão era um homem que não somente isso, ele abrigava dentro da sua casa os crentes daquela região e fazia da sua casa um ambiente de culto ao Senhor. Então Filemão é este homem que tinha vários servos, e um destes servos, chamado Onésimo, comete um grave delito contra Filemão. Nós não sabemos de fato qual foi o delito que Onésimo cometeu. O que sabemos é que foi um delito grave, talvez um prejuízo financeiro muito grande, que levou a Onésimo a fugir do seu senhor Filemão. Não sabemos também o que levou Onésimo a procurar Paulo. Paulo se encontrava preso, provavelmente em Roma, em sua primeira prisão. E Onésimo vai até ele, talvez, penso eu, pedir alguns conselhos. Olha, eu defraudei o meu Senhor, eu cometi um erro contra o meu Senhor, e eu estou aqui porque meu Senhor fala tão bem de você, e eu estou aqui para pedir conselhos a você. Talvez, penso eu, seja isso. E Paulo ali, trancafiado, preso em algemas, ele então consegue, pela graça do Senhor, levar o evangelho para Onésimo, para esse escravo fujão, e Onésimo se converte aos caminhos de Cristo Jesus. E o texto então que eu escolhi, ou essa história resumida que eu acabei de contar para vocês, ela nos mostra algo muito importante. Ela nos mostra e nos responde algo que é vital para a vida cristã, que inclusive é o tema da mensagem desta noite. Como que a ética cristã responde aos conflitos existenciais em nossa vida? Eu sei que é um tema grande, né?
e talvez com algumas palavras um pouco difíceis, mas eu volto a repetir: como a ética cristã responde aos conflitos existenciais da nossa vida. Então, à medida que nós formos lendo o texto, eu gostaria de responder a esse tema, juntamente com cada um dos irmãos. E é por isso que eu gostaria de pedir que os irmãos, por favor, mantessem a sua Bíblia aberta. Amém? Como a ética cristã responde aos conflitos existenciais? Primeiro, reconhecendo que conflitos, embora não devessem existir entre o povo de Deus, ainda assim eles existem. E aqui está o primeiro ponto, ou um dos desafios, ou como a ética cristã responde a esses conflitos. Reconhecendo a existência dos conflitos, mesmo em meio ao povo de Deus. E por que é importante esse ponto, irmãos? Porque muitas vezes nós fantasiamos, ou nós queremos romantizar a vida cristã aqui na terra. E esse é um dos grandes erros nossos como cristão, querer romantizar a nossa vida cristã. O crente briga, crente tem desentendimento entre eles, crente às vezes eles ficam de cara feia um para o outro. Pasmem nisso, vocês acreditam? Crente às vezes não quer mais nem cumprimentar o outro com a paz do Senhor. Acontece, mas é algo que parece que é estranho para nós, não é verdade? Mas essa carta nos ajuda a desromantizar isso, mostrando a preocupação legítima de um apóstolo mediante a uma situação real, existencial, mas que não pode ser varrida para baixo do tapete, ou como diria no meu estado, Mato Grosso, sendo empurrado pela barriga e deixado que o tempo resolva. Tem que ser resolvido. E o primeiro ponto, como eu mencionei, é reconhecendo que conflitos, embora não devessem existir entre o povo de Deus, ainda assim eles existem. Vamos olhar comigo os versos de número 5. Estou ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e de todos os santos. Ou seja, Paulo escrevendo a Filemão, ele reconhece que ele está falando, se dirigindo a um homem verdadeiramente cristão. E ele está dizendo: estou ciente do teu amor e da fé que tem para com o Senhor Jesus e todos os santos. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: eu sei que você é um homem de Deus, eu sei que você é um homem que ama ao Senhor, e eu sei que você também ama aos santos que estão aí congregando juntamente com você. Isso é notável. Se você continuar olhando juntamente comigo, preste atenção na argumentação que Paulo continua usando. Ele diz: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria, diz o apóstolo Paulo, e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimados por teu intermédio. Então Filemão era um homem, não somente um homem cheio de fé, um homem com muito amor, mas era um homem que tinha uma capacidade exemplar de animar homens e mulheres de Deus na caminhada cristã. Ele era um líder nato, ele era um líder que abrigava os irmãos em sua casa, consolava eles, alimentava eles espiritualmente, consolava, exortava, ensinava. Era um homem que era um verdadeiro, nos dias de hoje, um verdadeiro pastorzão. E Paulo tem a ciência disso. E isso, irmãos, nos ajuda a compreender algumas coisas. Se você olhar comigo também o verso de número 8 e o verso de número 9, olha o que Paulo ainda continua dizendo. Depois nós retornaremos nesse verso. Pois bem ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, eu prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Jesus Cristo. A argumentação que Paulo está usando aqui é uma argumentação legítima de alguém que exerce autoridade sobre o seu subordinado, mostrando que Filemão, por todas essas prerrogativas que eu acabei de dizer, ele era como se fosse um pastor na igreja a qual ele se estava.
E Paulo, na autoridade acima de pastor, poderia fazer o uso de sua autoridade e exigir de Filemon que ele recebesse Onésimo de volta. Então, tudo isso que eu estou falando aqui para os irmãos é primeiramente para demonstrar o meu primeiro ponto. Como que a ética cristã responde aos conflitos existenciais? Primeiro ponto, reconhecendo que conflitos, embora não devessem existir entre o povo de Deus, ainda assim existem. E o caso de Onésimo e de Filemon é um excelente exemplo para nos mostrar isso. Talvez a pergunta que nós deveríamos fazer é: por que Paulo tem tanta preocupação de que possa haver uma celeuma muito grande entre Onésimo e Filemon? Eu chego a algumas conclusões e essas interpretações é somente minha. Se você quiser abraçar ela, fique à vontade. Mas eu penso que quando mexe no nosso bolso, a conversa fica séria. Não fica? Não fica? Ninguém gosta de ser defraudado. E muitos perdem mesmo o rótulo de irmão em Cristo quando eu estou levando a desvantagem no negócio. E não somente isso. Quantos e quantas pessoas, quando confrontados acerca de algum pecado, agem da mesma maneira? Já não o considero mais como irmão em Cristo. Por quê? Me confrontou, colocou o dedo na minha cara, falou verdades acerca de mim. E irmãos, eu não sei se isso para você é familiar, mas para mim é muito. Eu já vivi na minha vida, ou durante a minha vida, muitos casos semelhantes. E eu estive em vários pontos da minha vida, nos dois lados da história. Já estive no lado de Filemon, aonde eu fui prejudicado e fiquei com raiva daquele que me prejudicou. E já não o considerei mais irmão em Cristo, porque ele me prejudicou, o errado foi ele. E também já estive do lado de Onésimo, que fiz cagada, me desculpe a expressão. E agora eu preciso de perdão, mas o irmão não quer liberar mais perdão para mim. Isso é familiar para vocês? É por isso que o Evangelho de Cristo, irmãos, ele é desafiador. Porque ele não tem meio termo, ele não romantiza absolutamente nada. É muito preto no branco. Ou você é verdadeiramente cristão, e isso se reverbera mesmo nas suas interações interpessoais e pessoais, ou você não é. E é por isso que Paulo apela veementemente a Filemon. Paulo tem ciência disso e quer que Filemon saiba disso. Não romantize o Evangelho. Conflitos vão existir enquanto estivermos aqui na terra, mas isso não significa que eu e você devemos varrê-lo para baixo do tapete, ou empurrá-los pela barriga e achar que está tudo bem, quando no nosso coração ainda corrói a raiva, a decepção, o ódio, o rancor da pessoa que te ofendeu. É tempo de restaurar isso aí. Ainda há tempo. Não permita que o ano passe e comece um outro ano, e a mágoa sobre uma palavra que te magoou, e a raiva que te causou, e um coração ferido dentro do teu peito ainda seja alastrado para um próximo ano, e para um próximo ano, e para um próximo ano, e assim sucessivamente. Este é o primeiro ponto que eu gostaria de mencionar para vocês. Paulo tem ciência disso. E Paulo não quer permitir de forma nenhuma que nem Onésimo e nem Filemon empurre isso com a barriga ou deixa isso do jeito que está. Nós temos que resolver as nossas diferenças, as nossas pontas soltas. Amém até aqui, igreja? Queridos, o segundo ponto que eu gostaria de mencionar com os irmãos: como a ética cristã responde aos conflitos existenciais da nossa vida. De que maneira ela responde aos conflitos existenciais da nossa vida? A ética cristã responde aos conflitos existenciais da nossa vida, queridos, apresentando algo que deveria ser muito óbvio para nós cristãos, mas não é. Apresentando verdadeiro amor cristão.
Olhe comigo o verso de número 8 até o versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor. Em nome do amor. É interessante, irmãos, nós notarmos isso aqui. Perceba que o argumento que Paulo usa é um amor. E o amor que Paulo está colocando aqui é um amor que vai além das obrigações que estão atribuídas a cada um de nós. Paulo reconhece que ele, como apóstolo, ele tinha total direito e talvez obrigação de exigir que Filemão recebesse Onésimo de volta. Ele diz: olha, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar, é o que a minha versão diz, para te ordenar o que te convém, eu prefiro apelar-te para o amor. O que isso nos mostra, irmãos? Isso nos mostra que a ética cristã responde a todos os nossos conflitos aqui na terra, apresentando o verdadeiro amor cristão. O amor cristão verdadeiro, ele é sem qualquer tipo de reserva. O amor cristão verdadeiro, ele passa por cima dos seus direitos próprios. Se você olhar, Filemão, ele poderia, como um senhor, como dono de Onésimo, e ele teria todo o direito de estar completamente bravo com Onésimo, e de não querer aceitar mais esse escravo fujão. Ele tinha esse direito. Mas note, irmãos, quando se trata do Evangelho, os direitos são colocados de lado. Nós temos que abrir mão do nosso direito, e é por isso que o nosso Senhor Jesus diz: se alguém te pedir para andar uma milha, ande com ele. Estão com medo de responder, né? 2. É por isso que o Senhor Jesus, quando ele diz: se alguém der um tapa em tua face, o que você deve fazer? Dar a outra. Seja honesto comigo. A ética cristã é difícil de ser vivida. Na prática, olhando humanamente, é quase impossível. Nós somos tendenciosos àquele que pisa do nosso calcanhar, nós pisarmos nos dele 2 vezes mais. Não somos assim? Nós somos tendenciosos àquela pessoa que nos fez mal, nós dizemos: está tudo bem, e esperar a primeira oportunidade para pisar ou macetar ele, igual a gente faz com piolho ou lêndia. Nós somos tendenciosos a isso, mas o Evangelho é contracultural exatamente por isso. O Evangelho vai na contramão da cultura para mostrar aquilo que o Senhor Jesus, através do Evangelho e de todas as escrituras da Bíblia, nos mostram. Nós somos chamados para ser luz em meio à escuridão. Nós fomos chamados para ser sal e impedir a corrupção e não fazer parte dela. Mas não é fácil. Não é fácil. Mas este é o amor cristão. É um amor que engole o orgulho. É um amor que às vezes prefere levar ao prejuízo. Prefere muitas vezes ser ofendido, levar o dedo na cara, ser às vezes até esquecido, negligenciado ou afastado de alguma coisa que você gosta de fazer. Este é o amor cristão. E é por isso que Paulo apela para ele. Paulo apela exatamente para isso. Prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que eu sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. E é interessante nós notarmos algumas coisas aqui, meus irmãos. Depois eu quero falar mais sobre isso, antes de ir para o meu terceiro ponto, e o último ponto, e as aplicações. É interessante nós notarmos, irmãos, que o amor que Paulo menciona, ou o que Paulo está dizendo aqui claramente,
ele é exatamente o amor demonstrado por Cristo, o amor demonstrado por Deus em nossas vidas. O amor que o padrão do mundo diz é um amor meritório, é baseado em sua meritocracia. O que significa isso? Nós dizemos e gostamos de usar aquela palavra: o amor tem que ser recíproco, não é assim? Eu te amo, mas você tem que me amar também. Mas o amor que Paulo apela aqui, que é o amor cristão e que foge muitas vezes da nossa mente, é um amor que ama quando ninguém te ama de volta. Te pergunto, qual foi o amor? Qual foi o amor que você demonstrou primeiro por Deus e por Cristo? Ou a Bíblia nos ensina completamente ao contrário? Que nós o amamos porque primeiro Ele nos amou. E Ele nos amou quando nós não éramos pessoas amáveis. Ele te amou e Ele me amou quando em nós não havia nada de bom, quando em nós não havia qualquer tipo de mérito para apresentarmos a Ele. Foi assim que Ele te amou. Foi assim que Ele se entregou por você. Ele não se entregou por você baseado no amor que Ele receberia de volta, porque nós, se estivéssemos lá, seríamos os mesmos que estavam gritando: crucifica! O amor dele foi um amor doador, sacrificial, um amor que não esperou nada em troca para te amar. E é por isso que Paulo apela a Filemão: ame o seu servo, receba-o de volta, perdoe ele, não deixa passar essa oportunidade. Não perdoe ele baseado no amor que ele te demonstrou, mas perdoe baseado no amor de Cristo. Este é o meu segundo ponto. Amém até aqui? Amém. Irmãos, eu gostaria de fazer, eu vou aproveitar que o pastor Sérgio não está, mas embora esteja gravando, talvez ele veja depois, né? Ele não gosta muito que eu me justifique não, mas eu quero trazer uma justificativa aqui. Eu fui pego um pouco de surpresa, e é por isso que eu estou trazendo esse texto mais simples e de maneira mais expositiva a vocês, mas que eu acredito ser extremamente importante para nós no tempo em que nós vivemos, aonde as pessoas estão confundindo amores cristãos, que é verdadeiro, pelos amores seculares que o mundo traz como padrão. Há uma diferença radical. O amor secular, o amor do mundo, é baseado na meritocracia, é baseado no mérito, é baseado na reciprocidade. O amor de Deus não, é um amor sacrificial, é um amor doador, é um amor que não espera nada em troca, até porque nós não temos o que oferecer ao Senhor que chega aos pés daquilo que Ele nos deu. Amém até aqui, irmãos? Terceiro ponto, meus irmãos: como a ética cristã responde aos conflitos existenciais? Ela responde aos conflitos existenciais mostrando a verdadeira transformação que só é operada por Deus. Olhe comigo os versos de número 11 ao verso de número 14, que foi os últimos versos que nós lemos. É dito acerca de Onésimo, está falando aqui, tá? Onésimo, ele antes foi-te inútil, atualmente, porém, é útil tanto a ti quanto a mim. E aí Paulo diz: eu estou te enviando ele de volta em pessoa, quero dizer, eu estou te enviando ele como se eu estivesse enviando o meu próprio coração. Algumas versões vão dizer assim. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Aí Paulo diz: nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento,
para que a tua bondade não venha a ser como que se por obrigação, mas por livre vontade. Como a ética cristã responde aos conflitos existenciais que nós muitas vezes vivemos aqui na terra, mesmo em meio à família da fé, mostrando a transformação que só o Senhor Deus opera na vida das pessoas. Vocês vão perceber que Paulo ele argumenta com Filemão que Onésimo, antes de ser impactado pelo Evangelho, ele de fato era uma pessoa inútil. Ele de fato era uma pessoa sem serventia alguma. E Paulo fala isso categoricamente. Antes, ele te foi inútil, mas agora ele te é útil. E a pergunta que nós devemos fazer é: por que houve essa mudança? O que aconteceu na vida desse escravo fujão que fez com que ele agora passe a ser útil, tanto para o seu senhor que ele abandonou, quanto também está sendo para Paulo? E a resposta, meus irmãos, é uma só. É algo que só o Evangelho faz: transformação genuína. Queridos, isso é só o Evangelho que faz. Eu gosto de usar um exemplo, e eu gosto sempre de confrontar as pessoas, principalmente na aula de catecúmenos que a gente está fazendo, né? Os primeiros passos. E eu digo para eles: olha, vocês não se enganem com a minha aparência, viu? Não se enganem. Da mesma forma que não é para vocês serem enganados por qualquer outro tipo de pessoa. Você sabe por quê? Porque nós somos excelentes marqueteiros. O que é isso? Nós conseguimos fazer uma bela propaganda de quem nós queremos apresentar às pessoas. Mas note uma coisa importante, meus queridos: Deus conhece você de dentro para fora, assim como me conhece. E aqui, irmãos, derruba qualquer tipo de prerrogativa ou de qualquer tipo de mérito próprio nosso. E é por isso que o apóstolo Paulo agora ele vai falar para Filemão: olha, de fato esse homem era inútil para você, mas agora ele é útil porque o Evangelho entrou dentro da sua vida, o transformou radicalmente. E quando o Evangelho entra dentro de uma pessoa, e o Evangelho verdadeiro, ele transforma. E a transformação é visível, é notória. E aqui, irmãos, eu não sei se você percebe, mas isso aqui de certa forma também é um apelo do apóstolo Paulo para o próprio Filemão. Filemão, se você é um homem de Deus, e se o Evangelho entrou dentro de você, assim como entrou dentro de Onésimo, é óbvio que você o aceitará de volta, é óbvio que você vai o perdoar, não importa qual foi a ofensa que ele fez para você. E o que isso significa? Para nós hoje, você tem dificuldade de liberar perdão? O que isso te prova? Que você é um ótimo marqueteiro, que você é um excelente vendedor de publicidade, de vender uma fachada de cristão, mas que na verdade não é. O Evangelho derruba as nossas prerrogativas, os nossos marketings. E é por isso que Paulo ele argumenta: ele te foi inútil, mas atualmente, porém, ele é útil tanto a você quanto a mim. E eu estou te enviando de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Note que Paulo agora considera Onésimo, esse escravo fujão, este homem que antes deu tanta vergonha, este homem que não representava em nada o Evangelho de Cristo. Agora Paulo o apresenta dizendo que ele está enviando uma parte essencial de quem ele é. E é por isso que ele usa a figura do coração. Já parou para imaginar isso? Você poder dizer do seu irmão que está sentado à sua direita: esse irmão, para mim, é como se fosse um órgão vital meu. Mas nós vemos isso na igreja. Às vezes tem irmão que falta um mês, a gente não está nem aí, ó. Pode ter certeza, querido, se o teu coração parar de bater hoje, você vai sentir. Sabe, às vezes a gente brinca muito com a questão de amor ao próximo, né? A gente brinca muito com isso, a gente acha que isso é uma coisa que a gente tem que interpretar direito.
Mas, irmãos, eu acredito que a interpretação é essa bíblica mesmo. E é por isso que o Senhor Jesus resume toda a lei em 2 mandamentos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. Como é difícil, irmãos. Como é difícil você amar alguém a ponto dessa pessoa ser como se fosse um órgão vital da sua vida. Sem esse irmão, sem essa pessoa, é como se eu estivesse perdendo um órgão vital da minha vida. Difícil, né? Mas é exatamente essa expressão que Paulo usa. Eu estou te enviando como se eu estivesse enviando o meu próprio coração. E é exatamente isso que o Evangelho faz na vida de qualquer pessoa. Note, queridos, um outro ponto muito interessante. Onésimo aqui, ele não ocupa, ou pelo menos não deixa, o texto nos deixa perceber que Onésimo ocupa uma posição de liderança, uma posição de status social, uma posição nossa que vai ficar em evidência. Não, não. Onésimo, ele somente é o correspondente de Paulo, que está servindo Paulo nas algemas. Mas olha o valor que Paulo atribui a este homem. Se eu estou enviando como se eu estivesse enviando o meu próprio coração a você. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina, meus irmãos, que não é lugar de evidência. Isso nos ensina que você não precisa ocupar uma cadeira, talvez na tribuna. Isso não significa que você precisa, talvez, ocupar um lugar na equipe de louvor. Isso não significa que o seu valor está medido de acordo com o tanto que você tem um talento musical, ou o tanto que você tem uma retórica. O seu valor, assim como o valor de Onésimo, está na pessoa de Jesus Cristo. Quando o Evangelho entra na tua alma e te transforma de dentro para fora verdadeiramente, é aí que está o teu valor. E é por isso que Paulo fala: eu estou enviando o meu próprio coração para você. Este homem agora é valioso. Este homem é precioso. Eu vou sentir falta dele aqui. Mas ele precisa voltar. As pontas precisam ser consertadas. Os mal entendidos precisam ser resolvidos. A gente não pode deixar essa oportunidade passar. Queridos, então, no meu último ponto, mostrando a transformação que só é operada por Deus, dos versos 11 ao verso 14. E o que tudo isso nos ensina? O que tudo isso nos ensina? E eu trouxe aqui algumas lições práticas para nós aprendermos, e eu quero partir para o encerramento a partir de agora. Primeiro ponto, ou primeira lição que eu tiro de muita importância desse texto, que embora pequeno, é muito confrontador. Primeiro ponto é: conflitos, eles não são negados pelo Evangelho, mas os conflitos são confrontados pelo Evangelho. O que significa? Aqui na terra, nós teremos desentendimento. Em muitas circunstâncias você vai ficar magoado comigo, irmão, e eu também vou me magoar com você. Isso é natural, acontece, não é o desejável, não é o certo, mas acontece. Mas esses conflitos, eles devem constantemente ser confrontados pelo Evangelho. E eles não podem ser negligenciados e não tratados. Grave isso na sua mente. Se você é daqueles que diz: não, deixa o tempo, cuidado. Seu coração possivelmente está sendo um poço de mágoas, de rancores, de ressentimentos, e que uma hora vai estourar. Resolva. É por isso que a Bíblia diz: não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Resolva seus conflitos. Segunda lição que eu tiro, queridos: a maturidade cristã, ela é medida pela forma como nós tratamos aqueles que nos feriu. Você nota que aquele ponto que eu mencionei, Paulo, ele está lidando com o crente mesmo. E eu sei que é estranho a gente ouvir isso de crente, mas o que isso mostra? O que os conflitos, o que as brigas mostram acerca de nós como cristãos? Mostra que nós estamos muitas vezes em maturidades ou níveis espirituais diferentes. Já viu aquela pessoa muito dodói?
que fica bravo com você por qualquer coisinha, eu não participo mais disso, porque fui magoado lá atrás, ó. Ixi, o ano era 1990, eu lembro até hoje, a pessoa fez isso, isso e isso comigo, eu não piso mais. Já viram essa situação? O que isso mostra? A pessoa não é crente? Talvez. Mas além disso, às vezes a pessoa é cristã, mas o nível de espiritualidade dela, a maturidade cristã dela é isso aqui. Quer um exemplo? Lembra da carta que Paulo escreve aos Coríntios? Qual é o problema que Paulo aborda lá? Eu tenho que tratar vocês como crianças na fé, porque no meio de vós há briga, há contenda, há desavença. Paulo chama essas pessoas de quê? De não crentes? Não. Ele chama de meninos na fé, imaturos, mimados, que estão tomando leitinho ainda e que não podem comer alimento sólido. Quantas e quantas vezes nós agimos assim? Terceira lição, meus irmãos, muito importante. Resolver conflitos, meus irmãos, faz parte do discipulado cristão. Então não negligencie isso. Faz parte disso. E se você conhece alguma pessoa que guarda mágoa de alguém, e você sabe disso, resolva. A minha esposa, aqui não, graças a Deus, a minha esposa, por exemplo, constantemente eu tinha que falar para ela: meu bem, resolva esse negócio aí, resolva, você não está sadia espiritualmente dizendo, resolva. Irmãos, é por isso que nós somos chamados para ser pacificadores. Nós somos chamados para ser aqueles que promovem paz, e não para ver o circo pegando fogo. Tem irmão que, pelo amor de Deus, parece que se ele vê uma fagulhinha, ele quer jogar gasolina, ou tem que estourar mesmo, quando na verdade nós somos chamados para amenizar o negócio. Então, se você sabe disso, seja um pacificador. Vá ter com o seu irmão: irmão, eu estou aqui para te ajudar, eu sei que é difícil, mas vamos lá, vamos resolver essa situação. Mas não deixe como está, querido. A palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 18, se não me falha a memória, versículo 18 em diante: se teu irmão pecar contra ti, vai e resolva com ele. Ou se você sabe que o teu irmão tem algum pecado, vai lá e o confronte. Você é chamado para ser um pacificador, alguém que resolva problema, alguém que tira a pessoa da condição pecadora que ela está e traz para a luz. E se ele não te ouvir, convide 2 ou 3 testemunhas e leve ele até lá, tente resolver o problema. E se mesmo assim não te ouvir, leve para a igreja. E se mesmo assim ele não ouvir a igreja, aí sim, depois de tudo isso, aí você o considera como um publicano, como um pecador. Mas olha o processo. Às vezes você está vendo o irmão em pecado, está vendo o irmão: não, eu não vou fazer isso, eu não posso. Por quê? Porque senão eu vou perder a amizade dele. Às vezes é assim, não é? Isso só mostra que você não é amigo. Quarta lição importante: a autoridade espiritual não substitui responsabilidade pessoal. Paulo poderia fazer uso da sua autoridade como apóstolo, mas ele prefere apelar para a responsabilidade pessoal que tem que estar em cada um de nós. A responsabilidade de amar verdadeiramente, de liberar perdão e também de receber perdão, não está empossado, ou não pode ser uma coisa que um pastor deve obrigar você a fazer. Você, como atalaia do Senhor, como crente verdadeiro, tem que ter isso em mente. Não precisa de alguém vir aqui na frente: ó, irmão, você precisa perdoar. Você tem que saber disso. E é por isso que Paulo fala: eu poderia exigir de você, mas eu apelo para o teu amor, eu apelo para a consciência que deve estar em você. Isso é algo óbvio. Quinta lição, já estou terminando. Amor cristão, meus irmãos, ele não é permissivo, mas ele é transformador. O amor cristão, ele se apresenta de maneira a nos transformar. É bem verdade, queridos, que quando nós fomos justificados por Cristo, isso se deu em uma única vez. Uma vez justificados, foi um ato solene e sublime de Deus. Agora a santificação é um processo mesmo, dia após dia. É como se você tivesse que pegar o seu eu e todos os dias afogá-lo nas águas do batismo, matar essa criatura terrível que tem dentro de você e dentro de mim, todos os dias. É por isso que Charles Spurgeon, grande pregador, chamado o príncipe dos pregadores, ele dizia que pecado é como a barba do homem. Todos os dias você tem que
apará-la, porque ela cresce de novo. Sexta e última lição que nós tiramos para esta noite. O Evangelho, ele redefine a identidade, mas ele não apaga a história. Ele redefine a identidade, mas ele não apaga a história. Existe um tema polêmico aqui na carta de Filemão, porque Paulo não menciona em momento nenhum que ele é contra ou se ele é a favor da escravatura. Não é verdade? Você nota isso quando você lê todo o texto. Paulo não fala se está certo ou se está errado, mas ele redefine os lugares. Quando nós temos alguém em Cristo Jesus, não importa se ele é o seu funcionário, não importa se ele é o seu patrão, não importa, ele é teu irmão em Cristo. É isso que Paulo fala aqui. Não agora somente como escravo. Olha o versículo de número 16, embora nós não tenhamos lido, mas eu gostaria que você olhasse. Não apenas como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. O Evangelho é que faz isso, transforma os nossos estados. Caminhando, meus queridos, aonde há conversão verdadeira, espera-se também mudanças verdadeiras. Amém. Se há conversão verdadeira, é óbvio que tem que haver mudanças verdadeiras. Eu fico impressionado com pessoas que levantam a mão, confessam a Cristo, mas quando você vê na vida diária, a cosmovisão da sua vida não muda em absolutamente nada. Ou é uma coisa que só me espanta? Há uma mudança radical. Olha a vida de Onésimo. Olha para o padrão desse homem, alguém que era inútil, alguém que não tinha qualquer tipo de valor, mas agora é útil. Por último, meus irmãos, queria trazer mais 3 aplicações rápidas. Fazer o que é certo diante de Deus pode custar conforto pessoal, e de fato, nós temos que abrir mão de certas coisas. Não é fácil para Onésimo voltar, reconhecer que errou, pedir perdão ao seu Senhor e pedir que o aceite de volta. Não é fácil. Da mesma forma como não é fácil para a parte que foi mais afetada, Filemão, aceitá-lo de volta. Não é fácil. Mas esse é o cristianismo. É assim que as coisas funcionam. Não, eu não estou pronto, não. É muita humilhação. Não. Reveja que cristianismo você tem vivido. Nona lição, queridos. O bem cristão só glorifica a Deus quando nasce da vontade livre e não imposta. E aqui, irmãos, está uma coisa maravilhosa. Talvez eu poderia aqui usar muitos jargões e usar muitas prerrogativas, muitos adjetivos fortes e dizer, você tem que perdoar, você tem que libertar, olha, você tem que guardar isso, levar isso aí, ó, você tem que resolver. É muito fácil fazer isso, mas nem sempre funciona. Muitas vezes a nossa atitude tem que ser como a de Paulo aqui, apelar para a consciência mesmo, até porque eu não consigo convencer você a absolutamente nada. Eu disse certa vez brincando aqui que a gente não consegue determinar nada nem para nossa esposa. Não é verdade? Os maridos que o digam, né? Você não chega, eu determino que você faça comida agora. Não faz isso, você não é doido? Mas existe umas coisas que a gente precisa entender. O Evangelho de Jesus Cristo, o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, quando pregado com fidelidade, automaticamente, e caído, é claro, em terra boa, né? Terra fértil, não em corações petrificados, mas em terra fértil, ele muda, ele transforma sim. E por último, mas não menos importante, conflitos bem resolvidos se tornam testemunha do poder do Evangelho. Queridos, quer uma testemunha de como Deus opera? Quando o Evangelho que você prega resolve conflitos. Se você se considera um cristão, mas ainda não conversa com A ou B, reveja o seu cristianismo. A medida espiritual sua não vai ser medida de acordo com o tanto de língua estranha que você fala. A medida espiritual que você tem não vai ser medida de acordo com o tanto de profecias que você derrama sobre a vida dos outros. A medida espiritual que você tem não é medida de acordo com o quanto você pula,
com quanto você prega, com o tanto que você conhece as Escrituras e recita textos de cor e salteado. É a maneira como você se relaciona primeiro com Deus e depois com o seu próximo. É aí que a gente mede o seu nível espiritual. Se você tem mágoa de alguém, se você ainda guarda mágoa talvez de alguém próximo ou de alguém distante, não permita que o ano termine e que você deixe essa ponta solta. Como diria uma antiga canção, bem antiga mesmo, do Inário, e se você conhece, canta pelo menos esse trechinho comigo. Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Resolva as suas pendências. Amém, queridos? Amém. Queria convidar você a curvar mais uma vez a sua cabeça. Eu quero fazer uma oração breve com você. Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra e expô-la. Senhor, eu sou muito grato ao Senhor, porque a Sua misericórdia realmente é a causa de nós não sermos consumidos, Senhor. Não há nada em nós, Senhor Jesus Cristo, que possa nos qualificar diante de Ti. As nossas melhores obras, Senhor, como diz Isaías, não passa de trapo de imundícias. Mas o Senhor nos amou assim mesmo. Amém. A minha oração neste momento é que o Senhor possa, Senhor, através do Teu Santo Espírito, confrontar a cada um de nós durante toda essa semana, para que nós possamos, ó Pai, resolver as nossas pendências, resolver, Senhor Jesus Cristo, aquilo que nos desqualifica como verdadeiros cristãos. Porque nós sabemos, ó Pai, que diante da Tua presença não vai poder haver rancor, mágoa, ressentimento, ódio. Não vai poder haver, porque o Senhor é santo e o Teu povo tem que ser um povo santo também. Então, em nome de Jesus, Senhor, nos purifica de todo o pecado, nos lava em Teu sangue, transforma a nossa vida verdadeiramente através do Teu Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, nos dá força, porque nós não temos. Nos dá estratégia, Senhor, nos dá oportunidades, assim como Onésimo teve, nos dá também oportunidades, Senhor, de colocarmos as nossas pendências, Senhor Jesus Cristo, em pratos limpos. Eu oro ao Senhor, que o Senhor venha falar ao coração de cada um que aqui está, abençoar também aqueles que porventura nos assistem pelas mídias sociais, e que o Senhor possa nos conceder uma boa noite, e que o Senhor possa nos conceder uma excelente semana, na Tua presença. Assim, Senhor, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Passa